Olha, eu sei que isso que vou falar agora pode soar absurdo, e vocês podem até dizer que estou apoiando o desgoverno Lula e que sou um intergaláctico, mas presta atenção nisso aqui. Entenda o quão perigoso é ir para as ruas para pedir apenas o impeachment de Lula e não a queda da chapa Lula-Alckmin. Por que será que a direita não está fazendo isso? Olha, pedir apenas e simplesmente o impeachment de Lula pode ser um verdadeiro tiro no pé, porque as consequências que virão podem deixar as coisas ainda muito piores no Brasil. E quem assumirá no lugar do Lula é o seu vice, queridinho do sistema, Geraldo Alckmin. Um que ficou 16 anos no poder sem você saber e calou-se diante da queda de um helicóptero que caiu no dia 2 de abril de 2015 em Carapicuíba, na Grande São Paulo, vitimando seu filho, Tomás Alckmin. Nesse sentido, vou mostrar o sistema piramidal em que se encontra o Brasil e por que os de sempre se perpetuam no poder e nada se resolve nesse país. É uma espécie de poder por trás do poder. Quero dizer que existe alguém no topo e este alguém não é Lula. Por isso, peço que acompanhe esse vídeo e não pule. Aproveite que você chegou até aqui e já aperte no like e salve esse vídeo porque provavelmente eles mandaram. Vocês bem sabem o que o sistema faz com vídeos desse tipo. Para que você entenda como tudo começou, e não faz muito tempo, porque tudo começou a mudar após a globalização da economia, onde as maiores economias do mundo começaram a dialogar e expandir a economia de mercado, fortalecendo o diálogo político e ideológico entre governos. Era ali que as alianças começaram a acontecer, com o intuito de controle da população. E tudo se encabeçou no Brasil através do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é membro do Clube de Roma a convite de David Rockefeller, pertencente a uma das famílias que praticamente controlam o mundo. FHC é maçom grau 33, assim como o general Hamilton Mourão, que estranhamente não foi nem ouvido para explicar o suposto golpe do 8 de janeiro e nem foi indiciado em nenhum inquérito do Xandão. Por que será? Fernando Henrique é o cabeça da quadrilha do PSDB e foi também autor da lei que proibiu o ingresso do Exército e da Polícia Federal nas reservas indígenas. Foi também na gestão de FHC que várias ONGs receberam carta branca para operarem na Amazônia. FHC é o pai do socialismo brasileiro e principal financiador do Foro de SP, mentor da Ursal e um dos cabeças do tráfico de drogas e do contrabando na Amazônia. Tem um patrimônio que inclui fazendas, cabeças de gado e diversos imóveis de luxo no Brasil e no exterior, avaliados em mais de R$1 bilhão. FHC é membro do Clube dos 300, cuja líder era Elizabeth Toews, além de membro da Open Society Foundation, de George Soros, e deixou como herança política PT, PSDB e PSD, que se beneficiam até hoje de seus contatos financeiros. Agora sabemos na USAID que financiou a fraude no Brasil, e agora temos um ex-detento na cadeira da República. FHC é tido como o maior entreguista do Brasil. Conspirou a vida toda para destruir o país com aquela cara de professor de sociologia. Outra triste atitude de FHC, que prejudicou o Brasil, foi a privatização da Vale do Rio Doce, onde ele vendeu a preço de banana para George Soros, por pouco mais de R$3 bilhões. Alckmin é um tucano, fantoche de FHC e aliado a globalistas influentes, como o economista alemão Klaus Schwab, que quer implantar a Agenda 2030 para controle populacional. Ou seja, meus amigos, a saída de Lula é trocar 6 por meia dúzia. Não sei qual será o menos pior. 6 de março de 2001, Mário Covas falece e o vice assume, vice Geraldo Alckmin. Walter, esse cidadão ficou 16 anos. De 2001 até 2018, quando disputou a presidência da República, esse cara ficou 16 anos, em 18, 16, comandando o governo do estado de São Paulo. Como assim, Vitória? Porque ele sai, ele entra como vice, então ele sai para disputar a eleição em 2002, vence a eleição para governo do estado de São Paulo em 2002, sai para disputar a presidência da República em 2006, aí volta enfim, esse cara ficou 16 anos no poder, tá? E nós sabemos o que é Geraldo Alckmin no poder. Por quê, Walter, e porque Olavo e a audiência da Oliveira de Brasil? É o cara do acordo, é o cara do topa tudo. É o cara, eu vou entrar num campo, eu só vou citar e não vou tratar do assunto, é o cara que viu o filho morrer num acidente suspeito de helicóptero e não se posicionou. Decidiu não ir buscar a verdade. É um cara, por exemplo, que em 2006, no Dia das Mães, viu São Paulo ser atacada por uma facção criminosa, todos sabem qual é, ataque a delegacias, postos da Polícia Militar, viaturas da Polícia Militar, o Olavo deve se lembrar melhor do episódio, né, do tamanho do estrago causado, o mesmo estrago que aparentemente quer causar agora, novamente a facção, diante do que está propondo Derrite e Tarcísio, só que sem um acordo, e ali, naquele momento, o Alckmin faz um acordão.
E acabam as rebeliões nos presídios, enfim, entregando o Estado de São Paulo para o crime. Porque é a famosa paz, paz sem voz, e paz sem voz não é paz, é medo. Então veja, nós sabemos o que é Alckmin, e nós sabemos também que Alckmin é o escolhido do sistema. Alckmin era o escolhido para 2018, quando chega um outsider, um cara que correu pelas beiradas e se deu bem, usando das redes sociais, chamado Jair Messias Bolsonaro, que não precisou do latifúndio de tempo de rádio e televisão, né? Contrariou todas as estatísticas, não precisou da Globo, por isso o inferno, né, que a Globo causou na vida do presidente Bolsonaro, por não depender da maior estrutura de comunicação do país. Aí eu olho para tudo isso e penso o seguinte: sim, não temos que pedir impeachment de Lula agora, não podemos. Além de tudo, deixar Lula sangrar até o final, para de uma vez por todas dizimarmos a esquerda do Brasil, a esquerda que é incapaz, incompetente, corrupta, bandida, que aí está, acaba com essa história. Mas tem este ponto que eu trago: Alckmin é o sistema. Alckmin no poder é um perigo para nós. Alckmin no poder são os acordos que nós já sabemos quais são, as naturezas desses acordos. É o queridinho da turma, inclusive de Alexandre de Moraes. Ele foi secretário de Alexandre de Moraes. Então veja, eu defendo o PL da anistia como prioridade, sim. Impeachment de Lula não é a hora. E a pirâmide em que se encontra o Brasil está assim, meus amigos. No topo, George Soros. Abaixo estão o mega investidor bilionário Jorge Paulo Lemann. Mais abaixo temos o ministro Gilmar Mendes e Marcola, chefe do PCC. Na linha do FHC temos João Dória e o ministro Alexandre de Moraes. Na outra ponta temos Gilberto Kassab, o senador Flávio Arns e o chefe do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar. Entendeu agora por que a criminalidade no Brasil nunca acaba? Falando em Fernandinho Beiramar, olha o que eu encontrei sobre ele. O Fernandinho Beiramar confessa que ele aprendeu com esses grupos como atuar. Quem diz isso não sou eu, é a matéria da Record, um dia antes da Polícia Federal fazer a primeira busca e apreensão no Bolsonaro, logo assim que ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil. É que, infelizmente, muita gente não tem memória, eu tenho. Eu lembro de tudo. Não tem nada aqui anotado, eu tô falando tudo de memória aqui para vocês. Um dia antes do Bolsonaro sofrer busca e apreensão, o Jornal da Record, não foi um jornalzinho de local de cidade, não, da terceira maior emissora do país, o jornal do Prime Time, aquele jornal da noite da Record, fez uma matéria falando do PCC em São José dos Pinhais e Curitiba, né, a grande região de Curitiba, mostrando o PCC atuando num shopping, conversando, batendo um papo lá no Paraná. E aí eles botam um áudio do Fernandinho Beiramar, que foi interceptado pela Polícia Federal, e o Fernandinho Beiramar dizendo que ele aprendeu com as Farc, ele aprendeu com grupos esquerdistas quando ele ficou preso no norte do país. É o Fernandinho Beiramar, é a frase do Fernandinho Beiramar para o PCC, Fernandinho Beiramar que não é do PCC, é do Comando Vermelho. Ele vira pro pessoal do PCC e fala assim: vocês não sabem a força que tem. E sabe o que o Fernandinho Beiramar está explicando nesses áudios, que está na matéria do Jornal da Record, do qual eu não estou acrescentando uma vírgula? Ele estava explicando para os traficantes, para os grupos terroristas, né, os grupos narcotraficantes, que eles precisavam atuar durante as eleições, tocando terror em desembargadores e membros do judiciário. Isso é o que o Fernandinho Beiramar fala na matéria da Record. Vocês têm que aprender, vocês não sabem a força que tem. E tá lá o Fernandinho Beiramar dizendo que é para tocar o terror durante as eleições, nos burocratas do Estado, desembargadores, juízes, sobretudo do TSE e do TRE. Ou seja, fazer ações terroristas, deixar esse pessoal do TRE e do TSE com medo, para que durante as eleições nada mude, né? O resultado das eleições, não importa em quem as pessoas votem, o resultado saia a favor de quem os narcotraficantes tanto desejam. E quem os narcotraficantes tanto desejam é só lembrar do que aconteceu em 2020. Meus amigos, quanto mais a gente mexe, mais sujeira vai aparecendo. E com isso nós vamos entendendo por que sai governo, entra governo, sai governo e a situação do Brasil permanece a mesma. Não é à toa que o PT do Descondenado teve diálogos cabulosos com um integrante de uma facção. Compartilhe isso para o máximo de pessoas dos seus grupos do Zap. Não esquece de apertar o like e comentar aqui a sua opinião. Que viva Cristo Rei!